Olá, vitoriosas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Vitor Mourão, eu tenho 27 anos, sou estudante de artes cênicas aqui na UFOP e trabalho com artes visuais, artes plásticas, artes papéis. E hoje eu estou aqui a convite de Valéria Lopes Reis, professora, diretora de estágio da Escola Dom Veloso, aqui em Ouro Preto, para dar um curso de máscaras para algumas alunas dela do curso de magistério. Mas esse vídeo está aberto ao público, está aqui no YouTube, né, como vocês podem ver. Qualquer um tem acesso. Conhecimento bom é conhecimento público, e é isso aí, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre as máscaras, alguns tipos de máscaras que existem, como por exemplo as máscaras venezianas, típicas do Carnaval de Veneza, as máscaras da Commedia dell'arte, onde cada máscara tem as características que condizem com o personagem, com a personalidade deste personagem. E também temos essa ferramenta de pesquisa maravilhosa aqui chamada Google para a gente pesquisar sobre outros tipos. Estou aqui colocando sobre máscara expressiva para a gente dar uma olhadinha. Vou em imagens, mostrar aqui para vocês alguns tipos de máscara expressiva. Sempre, né, o Google acaba mostrando às vezes alguns tipos de máscaras que não são expressivas, mas dá pra gente diferenciar, né, direitinho assim, qual que é pela característica que predomina entre elas. Um pouquinho mais das máscaras venezianas. Existem essas meias máscaras, tá vendo? Só dos olhos. Ela é mais fácil, né, de fazer por ser menor. Existem meia máscara também, só de metade do rosto. Essas máscaras que cobrem só a parte dos olhos é apropriada para o ator falar, já que a parte da boca fica livre, né? As máscaras que cobrem a boca geralmente não são apropriadas, a não ser que tenha algo para projeção da voz, como eram feitos nas máscaras gregas. Essas são as máscaras gregas da Grécia Antiga. Algumas eram feitas de pedra. Existem outros tipos, né, de materiais para se fazer máscaras. Existem máscaras de couro. No caso, para a confecção da minha máscara, eu nem olhei uma máscara existente, né? Eu fui atrás da foto de uma onça pintada para eu ter uma referência mais ou menos do que eu quero fazer. Lógico que devem existir, né, várias máscaras de onça pintada, mas eu queria ir atrás da imagem real da onça. Gracinha, né? Tem máscara de tecido, olha que interessante essa máscara. Acho que ela é do Equador, peruana, não sei, é daqui da América do Sul, se eu não me engano. Vocês podem pesquisar e aprofundar melhor sobre cada tipo de máscara, viu, gente? A história de cada máscara. E aí tá o Google para vocês pesquisarem e buscarem o que mais apetece vocês, o que mais interessa. Olha que linda essa máscara, super fácil de fazer. Bom, não vou aprofundar muito, gente, porque eu só queria passar mesmo pela estética, só queria que vocês vissem as máscaras para vocês terem uma noção do que vocês vão fazer. Por quê? Porque eu vou dar esse curso, vou fazer aqui uma máscara, mas eu gostaria que a partir deste vídeo que vocês estão vendo agora, vocês fizessem a sua máscara. Claro, se você quiser reproduzir a mesma máscara que eu estou fazendo aqui, não tem problema nenhum, você tem total liberdade de fazer isso. Mas eu vou ficar muito feliz se a partir disso alguém me apresentar algo diferente. Bora lá, essas máscaras que eu estou mostrando aqui para vocês agora, elas são feitas com uma outra técnica diferente da que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque gasta muito material, é um custo muito alto. Então, para ser possível que vocês façam em casa, eu dei uma simplificada aqui na técnica que eu aprendi com a Elô Cardoso, num curso aqui na Faculdade de Artes Cênicas, com o projeto da Academia dell'Arte. Obrigado, Fred, obrigado, Elô. E a partir dessa técnica da Elô Cardoso, que é a técnica de Donatelli, meu Deus, eu não vou lembrar, mas eu vou colocar aqui para vocês o nome do mascareiro que a Elô, que me deu aula, foi discípula. Bom, vou apresentar então para vocês os materiais que a gente vai usar
para fazer as máscaras. Tá? Esses rascunhos, essas folhas de papel, vamos reciclar, né, gente? Vou colocar aqui do lado. Vou usar esse papel mais grosso, que parece um papel de pão, mas não é bem um papel de pão. Ele é bem mais grosso. Geralmente ele vem lanche, sanduíche, eu virei aqui do lado contrário, porque não temos patrocinadores. Vou usar também papelão, essas placas de pizza, desde que não esteja engordurada, viu, gente? Tem uma gotinha aqui, como só tem essa gotinha aqui, não vai ter problema. Vamos usar Insufilme. Antes de fazer qualquer coisa, nós vamos proteger nosso cabelo da cola que a gente vai passar no rosto para a gente não perder cabelo. Vamos usar a cola escolar. O ideal é aquela cascorês, mas como eu tô sem a cascorês e cola escolar, também eu vou conseguir um efeito bem parecido, muito próximo da cola cascorês. E é isso. Vou misturar nesse potinho aqui, ó, metade cola, metade água, tá bom? Vou usar um pincel para passar no meu rosto a cola e prender os papeizinhos. Vou usar arame para dar um acabamento na máscara, alicate para cortar este arame, fita para prender a máscara no rosto, tesoura, gilete, massa de biscuit para dar textura na nossa máscara. Máscara de biscuit, essa massa de biscuit ela dá acrylex, ela não tem cor, portanto eu usarei tinta para pintar a minha máscara após ela secar. Vou usar também um pratinho para misturar as tintas, um secador. Se você não tem, pede emprestado pro seu colega de quarto, foi igual eu fiz, tá bom? Verniz fosco e cera para dar um acabamento. Vou usar essa esponjinha para aplicar a cera, mas pode ser esponja de cozinha também, tá bom? Isso aqui é um pedaço de colchão. Eu sou dessa, eu gosto de reciclar tudo. Isso aqui não dá para reciclar tudo na vida, né? Não reciclem o papel higiênico, a gente vai usar um rolo de papel higiênico e não precisa, né, de reciclar o papel higiênico. Vamos usar pincéis para pintar a nossa máscara. Vou usar essa tinta aqui, Laca Esmalte Supremo, para passar do lado de dentro da máscara, para pintar ela de preto, só para dar um acabamento. E é isso. Por exemplo, você não precisa de usar biscuit e nem tinta sobre a sua máscara se você colar um tecido em cima dela. Você pode dar o acabamento sobre a sua máscara de várias formas. Vamos preparar agora esse material para uso, ok? Eu vou usar uma bacia de água. Claro, isso daqui não é uma bacia, é uma panela, mas é só para eu colocar o papelão de molho para ele amolecer um pouco a fibra dele. E aí eu vou rasgar o papelão, não vou cortar ele com a tesoura, por quê? Tá vendo esses pelinhos que tem aqui, ó? Eles ajudam a selar melhor a sua máscara, deixar ela mais lisinha. Então rasguem, não cortem, tá bem? Coloquei todos aqui dentro da panela, vou afundar para deixar eles de molho, bem molhadinhos. E vou deixar aqui de molho enquanto eu rasgo os papéis. O papel branco, você não precisa colocar ele de molho, porque ele já é um papel mais fininho, é mais maleável. Vamos lá. Vou rasgar em tiras, tá, gente? Ó. Gente, eu vou falar isso agora e provavelmente eu vou vir a falar de novo. Quanto mais fininha a sua tira, mais bem acabada vai ficar a sua máscara, tá bem? Mais lisinha. Os papéis aqui todos já rasgadinhos. Vou rasgar esse aqui também.
Já rasguei o outro papel também. Vou misturar a água com a cola. Um pouquinho de água aqui. E aí eu vou colocar a mesma quantidade de cola. Ou às vezes até um pouquinho a mais, gente, não se apega. Só não deixa muito ralo também. Tá bem misturadinha a cola aqui. Agora vou passar o Insufilme na minha cabeça. Prontinho, passei o Insufilme na cabeça. Senti que tá me puxando um pouco aqui a testa. Assim que eu fiz uma plástica, sabe? Bom, vou passar agora a vaselina sólida no rosto. Por que eu vou usar vaselina? A cola e o papel não grudar, tá bem na sobrancelha. Devemos lubrificar bem os pelos para não perder pelo nenhum, né, gente? A ideia de fazer no próprio rosto é para que a máscara fique anatômica sem que você precise de tirar o molde em gesso, tá bom? Você pode tanto fazer em você mesmo quanto fazer em alguma outra pessoa. Mas lógico, se você fizer em outra pessoa, a máscara vai ficar anatômica ao rosto dela, não ao seu, né? Vamos lá. Agora eu vou começar a colar este papel no meu rosto. Vou colar primeiro uma camada de papel branco, depois eu vou colar uma camada de papelão, depois vou colar outra camada de papel branco, outra camada de papelão, outra camada de papel branco, e se o papelão branco tiver acabado, eu vou usar esse aqui. Estou marcando mais ou menos aqui uma linha para eu preencher ela com papel. A ideia de usar papel branco e papelão é para ficar mais fácil de diferenciar as camadas que eu já fiz através da cor do papel. Gente, lugares muito côncavos, como aqui, nesses lugares que tem muita curva aqui no rosto, a gente cola umas fitinhas de papel menores, tá bom? Porque ajuda a colar e a pegar o formato direitinho. Eu vou deixar essa parte aqui do meu rosto livre para eu conseguir falar enquanto eu dou oficina, tá bom? Então eu vou fazer uma meia máscara, eu vou fazer uma cara de onça em cima dessa estrutura toda de papel que eu tô fazendo aqui. Então, como eu estava dizendo antes, eu uso o papel branco e o papelão para diferenciar através da cor as camadas que eu já fiz. Mas você pode reciclar qualquer papel, jornal, papel de pão, papelão. Quanto mais grosso o papel, mais firme vai ficar a sua máscara, mais resistente vai ficar a sua máscara. Agora, gente, nessa parte da máscara que eu tô fazendo aí, você pode observar que quanto mais fininha a tira que eu coloco no rosto, mais ela senta melhor de acordo com as curvas que eu tenho. Então, quanto menor a fitinha, mais acabadinha vai ficar a sua máscara, mais perfeitinha ela vai ficar, tá? Então, eu aconselho vocês a fazerem ela inteira, para ela não ficar com umas curvas, uns desníveis indesejados, se você quiser ela lisinha. Acabei a primeira camada. Agora nós vamos para a camada de papelão. Eu vou tirar o papelão daqui, ó, de molho. Eu vou dar uma torcida nele. Não precisa de tirar tudo, tá bom, gente? Porque a gente vai fazer uma outra camada. E a gente vai usar mais. Talvez a gente não use ele todo. O que você não usar, você volta para a água para ele não secar em cima da sua mesa, tá bom? Ó. E aí ele vai abrir em várias folhas. Eu vou separar as folhas, tá vendo? Cortando em tiras antes de colar.
Você também pode usar cola de madeira, cola de papel de parede, cola de sapateiro na confecção da sua máscara. São produtos mais caros e que vão deixar a sua máscara mais resistente. Mas claro, a gente não está aqui para gastar uma fortuna para fazer um trabalho bacana. A gente consegue realizar um trabalho bacana com materiais alternativos mais baratos. E aí, assim como eu deixei a boca livre, tentando fazer um formato de uma onça, você também vai colar os papéis só até onde você quer a sua máscara, deixando sobrar um pouquinho para você cortar depois. Acabei a segunda camada e a primeira camada de papelão, no caso. Agora eu vou dar uma batidinha no secador, vou secar essas duas camadas para depois eu continuar o processo, porque senão quando eu for bater o secador, depois das 4 camadas, as duas primeiras vão ficar mais difíceis de secar. Então a gente vai fazer isso agora. Isso é outra coisa que eu repeti várias vezes aqui no vídeo, pessoal. Muito bem, já deu uma bela de uma secada, tá vendo que ainda não secou completamente, mas o ideal seria eu ter esperado secar completamente, porque tá muito úmido aqui em Ouro Preto, tá fazendo muito frio. Vocês que estão assistindo isso sabem disso, né, meninas? Vou voltar com o papelão para água e vou fazer mais uma camada de papel branco. Lá vamos nós. Então é isso, pessoal. Sequem completamente uma camada antes de começar a próxima, tá bom? Eu molho o pincel e tiro o excesso sempre, viu, gente? Porque quanto mais molhada ficar a sua máscara de cola, mais ela vai demorar para secar. Então você vai pôr o mínimo possível, só para selar mesmo. Bom, ao todo são 6 camadas de papel que iremos colar sobre o rosto. Eu demorei cerca de 2h30 a 3 horas para fazer em toda essa parte da máscara do meu rosto, né, que eu estou fazendo. Se você for fazer ela só sobre os olhos, vai demorar menos, né, porque é um pedaço menor. Então é bom você separar aí essas 3 horinhas, se alimentar direitinho, beber bastante água, porque você só vai conseguir parar, você só pode parar, né, de fazer quando você acabar, porque você precisa tirar completamente seco de cima do rosto, senão ela perde o formato do seu rosto. Acabei a terceira camada e a segunda camada de papel branco. E agora eu vou passar novamente o secador para demorar cada vez menos a secar, tá bem? Vamos agora para a segunda camada de papelão e a nossa quarta camada. E aí, como vocês podem ver, estou colando aí nas partes mais planas do meu rosto papéis maiores. Por quê? Porque eu vou dar um acabamento por cima dessa máscara com biscuit, então não vou precisar que ela esteja lisinha. Mas caso você vai fazer uma máscara veneziana com aquele rostinho de boneca, é bom que a máscara esteja bem lisinha antes de você fazer um acabamento, né, no rosto com o biscuit. E é isso, gente. Quanto mais fininha o papel, mais bem acabado vai ficar a sua máscara. Eu vou repetir isso várias vezes para que vocês gravem isso. Vou mais uma vez com o secador. Vamos agora para a terceira camada de papel branco e a quinta camada. E não vamos se esquecer de secar completamente cada camada antes de passar para a próxima etapa, tá bom, gente? Isso pode interferir muito na sua máscara e dar muito errado, então não se esquece de secar, tá bem? Uma outra coisa muito importante, muito cuidado com os olhos, viu, gente? Com o pincel nos olhos, na hora que você estiver fazendo, ou em você, ou no coleguinha. Vamos ter cuidado com o rosto, com os olhinhos do coleguinha, tá bom? Acabei a terceira camada de papel branco, agora eu vou dar uma secada para eu ir para a terceira camada de papelão e a sexta camada de papel. Vamos agora para a sexta camada de papel
a terceira camada de papelão e a última camada, viu? Aí, finalmente a última camada, a sexta camada de papelão. Eu demorei cerca de 2h30 a 3 horas para concluir esse processo da máscara base anatômica ao meu rosto. Eu acredito que vocês demorarão mais ou menos o mesmo tempo, mais ou menos, depende do tamanho da máscara de vocês. Agora vamos secar a sexta camada de papel e a última. Última secagem com papel no rosto, a gente vai tirar isso já já, mas se certifiquem dela estar totalmente seca antes de tirar, tá bem? Bom, essa última camada a gente deixa secar bastante, viu, gente? Acho que nem tá seco por completo. Talvez eu deveria secar mais um pouquinho. Então, tenta secar o máximo possível e tirar ela seca do seu rosto, tá bem? Eu vou demarcar aqui, antes com uma caneta, um lápis ou qualquer coisa, onde que eu vou cortar a minha máscara. Aqui no nariz eu não vou cortar não, viu? Eu só estou marcando mais ou menos onde que é o nariz, para eu ter uma noçãozinha básica da cara da minha onça. Aqui eu não vou tirar muito não. Vou aproveitar o máximo de onde eu colei o papel. Cortar bem aqui assim, só as pontinhas mesmo. Agora, gente, é o momento mais esperado de todos, pelo menos para mim. Eu sempre fico muito surpreso nessa parte. Procure colocar o dedo entre a máscara e o rosto e ir descolando aos poucos. Se você tentar puxar igual eu fiz, você não vai conseguir. Vai descolando ela aos poucos que vai ser bem mais fácil de você tirar. Bonita! Aqui está a nossa máscara base. Agora eu vou cortar ela, vou passar o arame, só que eu vou posicionar a câmera de uma forma diferente para ficar mais fácil de vocês verem. Oi, gente, voltamos. Agora nós vamos cortar esse excesso da máscara, vamos passar o arame e vamos selar com esse papelzinho da embalagem, sem ser o papelão, sabe? Aquele que eu acabei não usando ali no início, nas camadas da máscara. Vou cortar aqui o excesso. Experimenta a máscara e desenha no seu rosto direitinho onde que você quer cortar. Vai cortando bem aos poucos, experimentando, para não correr risco de você tirar demais. Muito bem, eu já cortei aqui nas laterais, não tem problema ter soltado um pouquinho. Eu vou colocar o arame aqui e vou selar com o papel aqui, por cima do arame. Só que antes eu vou também cortar aqui o olho e aumentar aqui o furo do nariz para ficar mais fácil de eu respirar. Eu vou cortar o olho com estilete, que vai ser mais fácil para eu atingir aqui as curvas do olho sem precisar amassar a máscara. Às vezes a tesoura acaba amassando um pouco. Melhor do que esse estilete grandão é aquele que tem um formatinho de um bisturi. Só que como eu não tenho, eu acabei usando esse mesmo. E é isso aí, viu, gente? Vai tirando sempre muito aos poucos. E o que você puder improvisar de material também, os materiais não são obrigatórios. Você pode usar outros materiais, como por exemplo, até mesmo no lugar do biscuit, você usar Durepox. A diferença é que o biscuit vai ficar muito mais leve do que o Durepox. O Durepox é uma massa pesada. Uma preocupação que a gente tem geralmente com as máscaras é o peso das máscaras. Eu falei lá atrás que as máscaras gregas eram feitas de pedra, mas nem por isso a gente precisa de usar uma máscara pesada, né? Quanto mais leve for sua máscara, melhor e mais confortável vai ser para você.
Essa é uma das partes mais chatas do processo, sendo bem sincero, inclusive porque esse arame que eu estou usando aí, ele é muito grosso, então ele foi um pouco difícil de ajustar o formato da máscara, né? Então vocês podem usar um arame mais fininho, porém um arame que tenha resistência para manter a máscara no lugar, tá bom? Aí você cobre com fita, dá um espaço no máximo de um dedo, 2 dedos entre as fitas. Aqui eu estou fazendo o molde de uma orelha. Aí eu usei um pedaço de rascunho ali para eu fazer o molde de um origami para cortar o papelão depois. Só que no caso eu estou fazendo a onça, eu estou fazendo a orelha, né? Você pode fazer aquela máscara veneziana do Coringa, sabe? Do Bobo da Corte. É só cortar uns triângulos grandes e colar na parte de cima da máscara, fingindo o chapéu, assim como eu estou fingindo a orelha. Fingindo assim, né, gente? Imitando. Ou melhor, simulando uma orelha. E aí a gente pode perceber que pequenos detalhes fazem toda a diferença. Você viu que eu fui cortando a orelha aí, porque quanto mais a orelha era grande, mais parecia um rato. Agora que a orelha está um pouco pontuda, parece um pouco mais um gato do que uma onça. Aqui nesse pedaço eu vim selando, da mesma forma que eu vim fazendo a máscara sobre o meu rosto, eu comecei a colar o papel sobre a orelha para selar ela bem na máscara, deixar ela bem firme. Fiz algumas camadas de papel sobre a orelha para ficar bem firme mesmo, né? A gente quer um material bem resistente, apesar de que, né, uma máscara não é feita para atacar na parede, mas a gente quer um produto bem resistente, não é mesmo, pessoal? Então vamos caprichar bastante nessas camadinhas sobre a orelha e da mesma forma como eu estou fazendo sobre a orelha, caso você vá fazer o bobo da corte, como eu mostrei ali agorinha, passe essas camadinhas também sobre os triângulos do chapéu do seu bobo da corte ou de qualquer prótese que você for colocar por cima da sua máscara, tá bom? Essa é a máscara base e no caso agora a gente está começando a construir uma escultura de papel sobre a máscara base para chegar ao ponto estético que a gente quer. E é isso, gente. Sempre se atentando muito aos detalhes, porque os detalhes fazem toda a diferença ao nosso trabalho, né? Gente, eu peço desculpa até, eu sei que eu não tô parando de falar um minuto, parece um monte de informação, mas é porque eu queria garantir que vai estar tudo aqui para vocês, todas as informações que vocês precisam. Se vocês precisarem, vocês podem voltar ao vídeo, assistir novamente, vocês podem pausar, vocês podem, inclusive na própria configuração do YouTube, acelerar ou deixar o vídeo mais lento caso vocês queiram ver algum processo mais detalhado, como eu mostrei tudo muito acelerado aqui nesse processo. Caso vocês queiram ver lento, é só mexer aí na configuração do YouTube de vocês, tá bem? Olha aí a historinha do papel pequeno de novo, gente. Quanto menor a tirinha, melhor vai ser para você chegar nos detalhes que você quer, tá vendo? Mais comportadinho fica. Então, caprichem na hora de cortar o papel, já corta aquele monte de papel pequenininho para a máscara de vocês ficar muito bem acabada. E aí, isso é uma outra coisa, olha, como eu disse que a orelha estava pontuda, estava parecendo muito um gato, eu vi ali na fotografia da onça no meu celular, né, que é muito bom a gente ter a imagem do que a gente quer próxima da gente pra gente ir trabalhando e vendo o que agrada a gente, o que não agrada, o que a gente quer pra gente, né, pra máscara da gente. E aí foi isso, uma coisa que eu percebi, o que dava mais a característica da onça, é que a ponta da orelha dela era um pouco mais arredondada do que a orelha do gato. Então eu coloquei um arame na orelha e selei todo o arame também, assim como eu fiz na borda da máscara. Acabando esse processo, deixe secar completamente, ou com secador, ou no próprio sol, no próprio vento, antes de você começar o próximo processo, que é a construção da escultura com papel colê. No caso, estou usando aí o papel higiênico, fiz um bolinho de papel com a mão, um pouco umedecido com cola, e fui colando algumas camadas de papel aberto sobre essa bolinha de papel que eu fiz, para deixar mais lisinho, né, e mais bem acabado. Para o papel não grudar no pincel nem no dedo, você molha bem o pincel com cola, mas tenta não lambrecar muito de cola, porque quanto mais embetumado de cola tiver a sua máscara, mais ela vai demorar para secar. E aí você pode secar com secador ou mesmo no sol, como eu disse antes.
E aí, no caso, eu estou fazendo a onça, né? Mas você pode fazer rolinhos e com o papel higiênico construir uma máscara expressiva, por exemplo, né? Colocando ali uma sobrancelha mais acentuada, né? Você pode construir uma escultura sobre a sua máscara com papel higiênico da forma como você quiser. Pode fazer um narigão de bruxa, aumentar o nariz. Só lembra de não deixar muito o papel muito compacto também. Tenta deixar ele um pouco, tipo assim, não amassa, sabe? Muito a bolinha de papel com cola, não deixa muito maciço mesmo, não deixa muito compacto. Tenta deixar uma bolinha mais macia. E não se preocupe, depois que secar, essa estrutura ela vai endurecer e aí você vai conseguir trabalhar por cima dela novamente. Mesmo que seja colocando mais papel, aumentando ou alterando a estrutura que você fez, tá bem? E aí deixa secar completamente, vai com o papelzinho de novo, sela toda a estrutura que você fez com o papel higiênico, sela com papel... Como é que é o nome desse papel? Gente, me ajuda. Papel craft. E aí você vem selando com papel craft após tudo seco. Gente, não passa para a próxima etapa antes de secar completamente. Aí eu deixei secar tudo novamente, né? Essa parte aí de papel craft. E após secar, eu notei que dava para mexer mais ainda nesse rosto da onça, para chegar mais próximo de um rosto de uma onça. Então lá fui eu novamente com o papel higiênico montar uma estrutura para chegar mais próximo do rosto da onça dentro do meu ponto de vista. Coloquei ali um maxilar, né, mais evidente, e dei uma engrossadinha também nas orelhas, colocando sempre a mesma quantidade de um lado e a mesma quantidade de outro, gente, para alcançar uma simetria, né, interessante ali. Apesar de que as máscaras não necessariamente você precisa de fazer algo simétrico, tá bom? Principalmente as máscaras expressivas. Geralmente um lado é bem diferente do outro, né? Uma sobrancelha mais alta que a outra já é algo bem expressivo. E aí é isso, talvez eu já tenha falado isso, mas você não precisa nem de trabalhar com toda essa massa de papel higiênico, caso você queira uma máscara veneziana, por exemplo, que você já pode ir sobre a sua própria máscara base no formato do seu rosto e diretamente com o biscuit e fazer a escultura, né? Um narizinho mais perfeitinho, uma boquinha mais desenhadinha, assim, naquele rostinho de boneca de porcelana que geralmente tem as máscaras venezianas. Aí é isso, terminando o processo do papel higiênico, fui novamente com as fitinhas pequenininhas, colando, selando todo esse papel higiênico após ele estar seco, viu, gente? Deixa secar antes de passar para a próxima etapa. Desculpa ser tão repetitivo, mas é que isso é muito importante, tá bom? Ali atrás, eu não sei se vocês repararam, mas eu dei uma pincelada na orelha e eu deixei cair bastante cola sobre a orelha. Então sempre lembrem de tirar o excesso de cola do pincel para a máscara de vocês ficar o menos molhada o possível e secar mais rápido, né? E ficar mais bem acabada. Ah, e se você quiser também, como eu já disse antes, você não precisa nem de usar massa de biscuit também. Você pode colar tecido, você pode colar grega, você pode usar aquelas colas que tem volume, sabe, para fazer um desenho sobre a sua máscara. Você pode usar o material que você quiser, inclusive colar miçanga, lantejola, o que você quiser, gente. Desperta aí seu eu criativo, que eu tô doido para ver as máscaras de vocês. Novamente, vocês podem observar as tiras mais fininhas que eu estou usando para a parte da orelha, para partes com mais curvas, tá vendo? À medida que eu vou selando essa parte do papel higiênico também, eu vou levando a ponta das minhas fitas para trás da máscara, passando por cima do arame, né? Deixando mais resistente ainda aquela camadinha que eu fiz em cima do arame e selando bem essa estrutura toda junta da máscara. Agora a gente vai colocar a máscara na frente do espelho, né? Marcar mais ou menos a altura acima da nossa orelha para fazer um corte e amarrar a fita, gente. Eu dou uma seladinha com isqueiro na ponta da fita para ela não desfiar.
e dou mais ou menos um laço de boiadeiro, amarrando a fita em volta dela mesmo, para que seja possível depois eu só puxar e apertar o nó. Não sei se dá para ver direitinho, mas qualquer coisa é só modificar aí o tempo do vídeo para vocês verem em câmera lenta como que eu estou fazendo esse nó. Mas eu acho que é uma coisa simples, todos vocês vão saber. Eu disse nó de boiadeiro, mas também é conhecido como nó de forca. Aí eu faço um nozinho na ponta para não soltar, depois dou 2 nós para deixar bem firme e deixo sempre o nó do lado de dentro para depois eu cobrir com um papel, tá bom, gente? E aí, depois eu pego, cubro a fita de cetim com fita crepe para não sujar ela de massa ou de cola durante o processo de pintura e etc. Agora a gente vai fazer a textura com a massa de biscuit. Você pode tanto fazer uma máscara lisa, passando o biscuit, né? E aí você pode espalhar com o dedo, abrindo as placas. O biscuit, ele é muito um pouco complicadinho de trabalhar. É uma massa que resseca muito rápido. Então você tem que pegar o tanto que você vai usar, abrir, usar, fazer a textura para depois pegar outro pedaço e fazer novamente. Ele também tem uma tendência a encolher quando seca. Então, na hora de fazer as junções, é muito importante que a gente misture bem uma massa na outra, para elas ficarem bem unidinhas e na hora que elas secarem, não rachar ali onde a gente uniu aquelas 2 placas de massa, tá bom? Aqui eu fui fazendo o processo todo até acabar, então a massa estava úmida ainda, à medida que eu ia fazendo as demais partes do rosto da onça, então a gente tem que tomar muito cuidado para, à medida que a gente vai fazendo uma parte, a gente não colocar o dedo sobre outra parte e amassar, né, e desmodelar ali o que a gente fez. Mas aí, se isso acontecer, volta ali, no caso se for uma textura de pelo, né, fica mais fácil, é só você dividir ali com um pedacinho de papel. Eu tô usando um pedacinho de papel, viu, gente, para poder marcar os pelos da minha onça, mas você pode usar várias ferramentas. Eu gosto muito de fazer minhas próprias ferramentas. Eu cortei aí, no caso, o papel, cortei as pontas dele deixando arredondada para elas entrarem direitinho nas quinas ali da máscara. Você também pode usar tampa de caneta, você pode usar várias coisas para poder marcar seu biscuit, depende do formato que você quer. Tampa de caneta ou pedaço de canetinha é muito bom para a gente marcar escama, sabe? Usar aquela parte meio redonda para marcar assim uma escaminha, caso você queira fazer uma máscara escamosa, fazer uma cobra, um dragão ou algo parecido, né? Muito importante essa parte também, tô aí fazendo a abertura do nariz para permitir que eu possa respirar enquanto eu esteja de máscara. Não se esqueçam, viu, gente, de deixar sempre a abertura do nariz, mesmo que vocês façam depois também, não tem problema. Eu cheguei a fechar aí de papel e abrir depois. Só a massa de biscuit que eu não fechei com massa de biscuit, porque a massa de biscuit ela é mais difícil de você cortar, ela fica mais dura, não é igual ao papel higiênico, tá bom? E aí é isso, lembrar da massa de biscuit, de você unir sempre muito bem as pontas das placas das massas que você está colocando sobre a sua máscara, para ela não rachar, tá bom? Une bem, mistura direitinho, porque quando o biscuit seca, ele encolhe e aí a tendência, se você não tiver unido direitinho essas placas, ela dá uma abridinha assim. Dá para você recuperar depois? Dá sim, você deixa secar toda a placa de biscuit, vai lá com mais biscuit depois que está seco, tampa aquele buraquinho, aquela rachadura que ficou. No caso a minha aí, como eu uni tudo direitinho, ela não rachou, para eu dar esse exemplo para vocês, mas é possível, tá bom, gente? Caso a máscara de vocês rachem, no caso a massa de biscuit, né? Porque a máscara toda não vai rachar, só a massa. É só você tampar com mais massa de biscuit. Se você quiser uma máscara lisa igual a veneziana, depois que você fizer o narizinho tudo perfeitinho de biscuit lá do jeito que você quer, se você achar que ela ainda não está totalmente lisinha e redondinha, você pode deixar ela secar completamente e aplicar massa corrida sobre a sua máscara e lixar.
Aí você lixa e deixa ela lisinha, redondinha, super bem acabadinha, tá bom? A massa corrida, ela é ótima para dar acabamento. Muita gente, inclusive, não usa nem a massa de biscuit, já vai direto com a massa corrida. Eu gosto de colocar o biscuit antes, porque além de eu conseguir modelar, né, a máscara, fazer a escultura ali com o biscuit, quando você vai diretamente com a massa corrida e você lixa e aí aparece um pedacinho do papel embaixo da massa, você pinta depois e aí esse pedacinho de papel que ficou ali no meio da massa, ele dá uma inchadinha e aí ela vai deixar de ficar lisinha da forma como ela poderia ficar se você tiver passado o biscuit completamente por cima da máscara antes de passar a massa corrida e lixar. E aí é isso, sempre abro placas com bem fininhas para dar essa textura na máscara, para pesar menos a minha máscara, né? Quanto menos massa eu coloco, menos pesada a minha máscara vai ficar. E não se preocupem também, viu, gente? A máscara, ela não fica muito pesada e nem pesada. O biscuit, ele é uma massa leve, depois que seca fica mais leve ainda. Só o Durepox que realmente eu não recomendo, a não ser que você vai fazer um detalhezinho muito pequeno e outro. Para você ter uma ideia, só o fato do arame que eu usei ser mais grosso do que o ideal, esse arame já deixou um pouco mais pesada a minha máscara. Se eu não me engano, o que tem de mais pesado na minha máscara é o arame, para você ter uma noção de que o biscuit e o papel pesam super pouco. Sempre passo cola na borda das placas que eu acabei de colar para conseguir misturar bem com a ponta de um pincel ou a ponta do alfinete, como vocês viram ali. Mas se eu for fazer uma máscara lisa, eu posso misturar essas duas pontas das placas com o próprio dedo e um pouquinho de cola, tá? E aí eu vou passando por cima, assim, deixando bem lisinha. Sempre passando cola sobre a máscara antes de aplicar a massa de biscuit. E não se preocupem, a cola branca é a cola ideal para colar a massa de biscuit. A massa de biscuit é uma massa à base de cola, então pode ficar tranquilos que essa massa de biscuit ela vai ficar bem presa sobre a sua máscara, tá bom? Dentro da orelha da minha máscara eu não coloquei massa de biscuit. Eu achei um pedacinho de pelúcia aqui no meu quarto e aí eu resolvi colocar essa pelúcia dentro da orelha para simular melhor os pelinhos ali dentro da orelha. Mas vocês podem fazer com biscuit também, viu, gente? E aí, fazendo a textura com um cartãozinho antes da massa ressecar, gente, tem que trabalhar com a massa de biscuit bem rápido para ela não ressecar e você conseguir realizar toda a textura que você quer, tá bom? Tá aí a massa pronta, a máscara com a textura pronta. Agora vamos para a pintura. Primeiro eu passo uma mão de branco sobre toda a massa e deixo secar. Toda a máscara, né? E deixo secar. Eu disse massa, né? Bom, é uma tinta acrílica branca. Depois, coloco ali a fotinha do meu lado, né? A foto da onça. Faço a mistura de tinta que eu quero. Aqui eu misturei um pouquinho de amarelo com vermelho, porque o tecido que eu tenho para fazer o resto do figurino da minha onça é muito amarelo, bem alaranjado. Então eu resolvi dar uma misturadinha com vermelho para ficar bem parecido com a cor do tecido que eu tenho. E aí eu tô fazendo o fundo da pele da onça, que seria o quê? A pele da onça sem as pintinhas pretas, né? Dei uma olhadinha ali na foto e fui olhando mais ou menos para ver como seria o rosto da onça sem as pintinhas pretas. Depois de fazer toda essa cor que eu queria sobre a pele da onça, foi que eu vim fazendo as pintinhas pretas da pele da onça. Delineei o olho, né, direitinho, fiz as pintinhas do nariz, enfim, as pintinhas da onça, elas não são todas iguais, né, elas não são, na verdade, nada iguais, nem de um lado ao outro, nem de uma onça para outra. É como se fosse uma impressão digital de cada onça. Então, me senti bastante livre aí para fazer as manchinhas da minha onça, sem necessariamente ficar preso ali ao que eu estava vendo no celular. Teve uma hora que eu simplesmente parei de ver e comecei a criar ali o que eu achei que podia ser feito. O que foi muito mais prazeroso do que ficar preso ali à imagem do celular.
Ou seja, gente, por mais que vocês vejam alguma coisa na internet que vocês gostem e queiram reproduzir, não se prendam muito a isso, sabe? Se sintam mais livres, assim, para criar mesmo, para fazer o que te vinha ali na mente. Agora a gente vai para um ambiente externo para passar o verniz spray, porque a gente não pode fazer isso em um ambiente fechado. Deixei secar completamente antes de colocar apoiado do lado ao contrário sobre um tecido para a gente não arranhar, porque agora a gente vai trabalhar o lado interior da máscara. E às vezes a gente pode fazer uma pressãozinha e acabar danificando, por isso que é bom colocar o lençol ou algum estofado embaixo. Aí agora, no caso, eu tô com aquelas tirinhas de papel craft, colando e selando o nozinho da fita que eu dei. Aí eu vou colando as camadinhas de papel, camadas fininhas de um lado e de outro, selando bem para dar um acabamento mais interessante, né, na minha máscara. E aí comecei a pintar de preto com aquela tinta esmalte Laca Supremo, enfim, não lembro exatamente o nome dela, mas eu acho que é esse. Mas você pode pintar com qualquer tinta esmalte. Essa Laca Suprema ela só tem uma cobertura mais forte. Aí agora eu tô passando a cera, olha que bonito que fica, a cera dá um acabamento muito bom. E agora eu vou colar o tecidinho, a pelúcia que eu falei com vocês que eu achei. Tô separando os pelos para na hora que eu cortar, eu não cortar o tamanho, o comprimento dos pelos do tecido, sabe? Eu cortar ali direitinho. Tô colando com cola, o nome dessa cola é cola alma, mas é basicamente um super bonder, tá? E aí vocês podem colar o tecido sobre a máscara de vocês com este material, com super bonder ou com cola alma. E aí colei, né? Segurei com o dedinho, prendendo bastante. E depois fui penteando com uma escova de cílios para tirar o excesso dos pelos. Usei um verniz spray como se fosse um fixador de cabelo, sabe? Nessa pelúcia, para ela ficar no lugar sempre ali. Fui cortando e penteando, tirando o excesso. E aí agora acabamos, vamos tirar a fita crepe da nossa fita para a gente conseguir experimentar a máscara que finalmente ficou pronta. Mas é lógico que eu já havia experimentado durante todo o processo, pois é muito importante experimentar para se certificar se está saindo tudo direitinho. Oi gente, e esse foi o resultado final da nossa oficina. Essa é a máscara da onça produzida na oficina. Vocês terão 3 semanas, meninas, vocês do Colégio Dom Veloso, para estar produzindo uma máscara. Não precisa ser igual essa, gente, talvez fique um pouco repetitivo, mas eu quero que fique bem claro que vocês têm total liberdade de fazer o que vocês quiserem, qualquer máscara, e utilizar técnicas, não necessariamente todas. Você não precisa de fazer com biscuit, você pode dar o acabamento com tecido. Talvez fique repetitivo, mas é isso, gente. É porque eu quero que vocês tenham a real liberdade de fazer o que vocês quiserem, tá bom? Vocês terão 3 semaninhas para realizar essa máscara de vocês. E a partir do momento que vocês me enviarem a foto, vocês terão um certificado de 20 horinhas, bastante tempo para vocês fazerem à vontade a máscara de vocês, pesquisarem direitinho o que vocês querem fazer. Fazer com bastante dedicação a máscara de vocês. Depois que vocês todas me enviarem a foto do trabalho de vocês, eu vou expor no meu Instagram. E você que não faz parte do Colégio Dom Veloso, que fez a sua máscara a partir dessa aula, é só você marcar o meu @ Vitória Monroe ou Vitor Mourão, que eu publico lá nos meus stories. A gente troca mensagens, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários ou me mandar lá no direct no Instagram, que a gente pode conversar mais. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, não se esqueça que você me ajuda muito fazendo isso. Agora eu vou experimentar essa máscara. Eu vou virar, porque no teatro o certo, né, o correto, eticamente correto com as máscaras é você virar de costas para colocar uma máscara e depois voltar com o personagem assumido. Não
sei se vou ter um personagem construído para essa máscara para já, mas inclusive eu queria revelar que eu estou fazendo um figurino para acompanhar essa máscara também. Então me acompanhem lá no Instagram para vocês verem como é que vai ficar o resultado final dessa montagem. Comprei lentes, vou fazer uma maquiagem bafo e uma roupa sinistra. Eu amei muito, gente, olha isso. Eu dei uma tapadinha aqui, ó, mas a máscara termina aqui. Eu gostei muito, ó. E já estou louco para ver a máscara de vocês também. Que legal, gente, estou muito feliz de estar dando essa oficina. Eu queria agradecer também aqui a Valéria Lopes Reis, diretora e professora da Escola Dom Veloso, que reuniu essas alunas para essa oficina. Muito obrigado, Valéria, por acreditar no meu trabalho. Eu fico muito feliz e muito realizado de estar dando essa oficina. E que possam vir mais várias. Um beijo para vocês, gente. E muito importante também ressaltar que a Valéria e a Escola Dom Veloso estão contribuindo para deixar disponível essa oficina aqui no YouTube. Então, muito obrigado, pessoal, a todos envolvidos.